Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães e nesse vídeo vou falar sobre alguns cuidados que você deve tomar e atentar antes de você montar algumas estruturas, em especial a trava horizontal de linha ou trava calendário. O nome às vezes muda, mas eu já tive um prejuízo muito grande com essa operação e é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. As estruturas mais conhecidas e mais simples de geração de renda no mercado de opções é a venda de call e a venda de put. Só que para que eu possa fazer essas operações de forma segura, eu preciso ter as ações, no caso da venda de call, para poder realizar uma venda coberta, e preciso ter lastro ou garantia no caso das vendas de put, para também realizar uma venda coberta. O fato é que nesses dois tipos de operações, para eu poder realizar com maior segurança e realizar essas vendas de forma coberta, eu vou precisar de um capital para poder ter a ação ou ter como garantia. E aí nós temos uma outra alternativa também de geração de renda, que é a estrutura trava horizontal de linha. E por que é uma estrutura? Porque vai somar duas operações simples. Então a trava horizontal de linha, ou THL, é uma das operações que geram, capazes também de te gerar renda. Só que a diferença, o detalhe dessa operação, dessa estrutura, é que inicialmente você vai ter que pagar, o investidor ele precisa pagar para montar essa estrutura e depois ele vai remanejando essa estrutura e aí sim, obtendo lucro, renda todos os meses, até um certo momento para poder pagar aquele valor que ele investiu e depois que ele já tiver quitado com aquele investimento inicial, ele poder aí obter as rendas todos os meses. E como é que funciona essa operação? Então eu vou explicar para você aqui. Você realiza uma venda, seja de call ou seja de put, e a cobertura dessa sua venda será uma opção comprada num vencimento futuro, geralmente no mínimo 8 meses lá para frente. Algumas corretoras só possibilitam para você realizar vendas de opções de até 3 meses, mas algumas corretoras permitem que você negocie opções de até 24 meses. Então a THL como é que vai funcionar? Você vai comprar uma call e no mesmo strike dessa call que você comprou, você vai realizar uma venda dessa call no vencimento atual. Então você vai comprar uma call futura e aí você vai realizar uma venda no mesmo strike no vencimento mais próximo. E aí depois eu vou explicar para vocês com mais detalhes como é que funciona o racional dessa operação. Da mesma forma pode ser realizada também uma trava horizontal de linha com put. Então nesse caso você vai comprar uma put longa, com vencimento longo, o ideal é que seja de pelo menos 8 meses e você vai vender uma opção no mesmo strike, da mesma ação, obviamente, com strike curto. Então é assim que vai ficar a sua estrutura nessa operação de trava horizontal de linha. E aí eu vou mostrar aqui agora para você, utilizando aqui o site opções.net.br, como que a gente consegue identificar essas opções no mesmo strike com diferentes vencimentos. Então olha só, se a gente observar aqui, eu venho aqui em opções, matriz de opções, vamos selecionar aqui uma opção aqui do tipo call, vamos pegar aqui por exemplo, BOVA, deixa eu só ver aqui direitinho aqui, BOVA 11 e vamos colocar aqui exibir. Então você observa aqui, por exemplo, essa opção que está aqui no strike 80, então eu tenho aqui a opção para o próximo vencimento, que é o vencimento de fevereiro, então aqui o BOVA B800, tem opção para o vencimento de março, de abril, de maio, tem opção lá para dezembro e tenho também aqui opção para abril de 2024. Então aqui a gente consegue observar aqui que existem opções com o mesmo strike e que elas têm diferentes vencimentos. E aí dessa forma você pode montar uma trava horizontal de linha com essas opções aqui. Você compra essa opção lá longa e vende na mesma quantidade, no mesmo tipo de opção,
essa opção no mesmo strike no vencimento mais curto. Vamos agora mostrar para você aqui uma outra forma de você visualizar isso aqui utilizando o Profit. Então aqui utilizando aqui o Profit, que é a plataforma que eu utilizo para negociar as opções, a gente também observa aqui, né, no caso aqui da Petrobras, a gente tem agora o vencimento aqui para fevereiro, mas nós temos aqui vários vencimentos, né, março, abril, maio, junho. Como é uma opção, uma ação, né, que tem bastante liquidez nas suas opções, a gente tem praticamente opções abertas todos os meses, até aqui no caso atual, até janeiro de 2025. Então geralmente as opções nessas plataformas aí que são direcionadas, né, para esse tipo de investimento, a gente consegue negociar as opções aí com até 24 meses até o seu vencimento. Então aqui basicamente eu venho aqui no vencimento longo, no caso aqui só tem um strike disponível aqui no momento, negocio aqui essa opção, compro essa opção nesse strike e venho aqui no vencimento mais curto e realizo a venda de uma opção no mesmo strike, na mesma quantidade daquela opção que eu comprei anteriormente. Então, como eu já falei anteriormente, por ocasião da montagem de uma trava horizontal de linha, a pessoa, o investidor, vai ter que desembolsar naquela THL. Lógico que ele pode às vezes montar uma outra estrutura que vai financiar essa operação. Mas se eu raciocinando aqui agora apenas com a estrutura da trava horizontal de linha, o investidor ele vai precisar pagar. E por que isso acontece? Porque quando eu negocio uma opção mais longa, principalmente pelo fator tempo, essa opção, mesmo que seja no mesmo strike, ela vai ser mais cara do que uma opção mais curta. Então, como eu vou comprar uma opção mais cara e vou vender uma opção mais barata, eu inicialmente terei que pagar para poder montar essa operação. E aí, como é que funciona essa geração de renda nessa estrutura? Então, vou mostrar para vocês aqui agora. Então, se a gente observar aqui na trava horizontal de linha, eu coloquei aqui as opções com diferentes vencimentos, tá? Então aqui uma BOVA, a do vencimento mais recente, né, mais próximo agora, que é a BOVA B, é um exemplo, tá? BOVA B100. Então essa opção aqui é uma opção do tipo call, é uma opção que vence em fevereiro de 2023 e é uma opção no strike 100. E aí eu posso comprar uma opção lá longa, né? No caso aqui para abril de 2024. Então é uma opção BOVA D100, também é uma opção do mesmo tipo, ou seja, call, é uma opção com vencimento para abril de 2024 e no mesmo strike. Então isso é importante. Mesmo strike, mesma quantidade. É assim que funciona a trava horizontal de linha, que tem aí algumas adaptações, algumas modificações, e aí vai alterando aqui alguns detalhes e o nome. Então, nesse caso aqui, nesse momento, essa opção que eu vendi, ela custa R$10,99. E essa opção que eu comprei, ela custa R$23,80. O custo da montagem vai ser o preço que eu paguei por aquela opção mais longa, menos o valor que eu recebi por essa opção mais curta. Então, no caso aqui, R$12,81. O meu lucro máximo nessa estrutura é quando lá próximo ao vencimento, o valor da ação estiver ali próximo ao strike dessa opção vendida. Quando isso acontecer, essa opção que eu vendi vai estar muito barata, custando ali poucos centavos, porque está próximo do vencimento, o valor extrínseco se reduz, ela vai estar barata. O que vai acontecer? Eu vou comprar essa opção, que vai estar barata e que eu vendi anteriormente, e vou vender uma opção no mesmo strike, na mesma quantidade no mês seguinte. Então, nesse caso aqui, ó, a gente observa que tem vários vencimentos aqui até chegar lá na data que eu realizei a compra. Então, próximo do vencimento, eu vou comprar essa opção que eu vendi, que caso a ação esteja com o valor, né, com a cotação próxima ao valor desse strike, essa opção vai estar muito barata. Compro essa opção e vendo a opção do mês seguinte. E todos os meses eu faço esse mesmo procedimento, até uma hora que vai chegar lá no vencimento daquela opção que eu comprei. E aí basta eu vender aquela opção e vai estar encerrada a minha trava horizontal de linha e eu posso estar montando outras travas horizontais de linha. Como é que funciona aqui o melhor resultado? Como eu falei, é quando no dia do vencimento ou próximo ao vencimento o valor da ação está próximo ao strike da opção, mas eu também tenho um lucro muito bom, ali por volta de 5%, quando
mesmo que não esteja exatamente ali muito próximo ali ao valor ao strike daquela opção, que esteja ali pelo menos numa variação ali, né, de mais ou menos 5% desse strike. Então aqui no caso dessa opção aqui, que é o strike é R$100, então se lá próximo ao vencimento a ação, no caso aqui o índice, né, o ETF BOVA11, tiver aqui de 95 a R$105, eu vou estar aí obtendo um lucro bem interessante por volta aí de 5%. Bom, agora que vocês entenderam como é que funciona a trava horizontal de linha, como é que monta e qual que é a lógica, né, o racional por trás dessa estrutura, agora vamos chegar àquele momento, né, e que eu vou dizer para vocês qual que é o problema dessa estrutura aqui. O problema é que a garantia, a cobertura dessa minha opção vendida é uma opção comprada lá na frente. E caso haja um movimento muito grande da ação, principalmente fugindo desse nível, né, de menos 5% ou mais 5% do strike daquela minha trava horizontal de linha, aquela minha opção longa ela vai perder a liquidez. E aí a minha garantia, que seria aquela opção longa, não vai estar em condições de eu poder, né, de ser aceito por algumas corretoras ou até mesmo de eu poder renegociar caso seja necessário. Então o principal risco dessa estrutura é aquela opção longa perder a liquidez. Se eu fiz uma trava horizontal de linha com call, isso vai tender a acontecer quando aquela ação disparar e ficar numa cotação muito superior ao strike daquela opção. Da mesma forma, e talvez até mais perigoso, é quando aquela ação, a cotação dela despencar e eu tiver montado uma trava horizontal de linha de put, porque aquela minha opção lá comprada lá longe não vai estar mais com liquidez, ninguém mais vai ter interesse em negociar aquela opção e a corretora vai estar me chamando margem, né? Garantia, cobertura, margem e até às vezes multa, porque eu vou estar com uma posição teoricamente descoberta. Esse fato aconteceu comigo lá em fevereiro e março de 2020, por ocasião ali da pandemia, em que as ações de uma forma geral despencaram. Eu tinha posições grandes em travas horizontais de linha, a corretora não aceitou mais aquela minha cobertura longa, e isso aí acontece em muitas corretoras quando você tem essa ponta sua comprada, quando ela é um vencimento superior a 3 meses, e aí a corretora começou, né, a me chamar margem, porque o vencimento estava se aproximando, aquela opção ficou muito dentro do dinheiro, né, então era um valor muito alto que eu tinha que desembolsar, e aquela minha garantia que estaria dando cobertura não estava mais sendo aceita. Tive que desfazer as operações, colocar dinheiro, comprar aquela opção ou em alguns casos vender aquela opção longa lá por um preço muito menor ao que valeria. Então levei um prejuízo muito grande e algo que você tem que atentar. Entre a trava horizontal de linha do tipo call e a trava horizontal de linha do tipo put, é sempre melhor você buscar aí realizar a trava horizontal de linha do tipo call, né? Porque tem uma pressão maior para você negociar as calls do que as puts. E as puts às vezes pode ficar aí com maior dificuldade de você fazer a rolagem, né, dessas opções. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso daí. Eu atualmente evito muito realizar esse tipo de estrutura, trava horizontal de linha. Quando eu vou realizar, eu realizo com algumas adaptações, que é uma trava diagonal positiva, mas não vamos entrar agora no caso aqui. Mas eu quero trazer para vocês aqui, quando eu realizo esse tipo de operação atualmente, eu realizo com vencimento mais curto, porque eu sei que aquela opção ali comprada longa, que não é tão longa assim, né, 3, 4 meses, ela está fácil ali de entrar com liquidez. Mas obviamente que eu não ia trazer apenas aqui para vocês, né, o problema dessa operação. Vou mostrar para vocês aqui também como que você pode fazer para poder minimizar os riscos caso você decida montar essa estrutura a trava horizontal de linha. Então observa aqui que para minimizar o risco eu posso escolher vencimentos que não sejam tão longos. Então quando eu escolho vencimentos mais curtos, eu consigo ter maior liquidez nessas opções, né, nessas opções compradas lá longa. Posso também analisar a liquidez das opções e a quantidade de contratos abertos.
Então lá, utilizando o Profit, eu consigo ver ali quais são aquelas opções que foram mais negociadas, que tem mais gente negociando. Dependendo da opção, posso ver quais são aquelas linhas que tem formadores de mercado dando liquidez nas opções. Posso ver aquelas opções que tem uma diferença menor entre aquela ponta comprada e a ponta vendida, né, no book de oferta. Tudo isso daí vai fazer com que vai me assessorar numa escolha de uma opção que tem uma maior liquidez. Posso também escolher as opções vendidas do tipo europeia. Tá? Por quê? Porque as opções vendidas do tipo europeia eu sei que eu só serei exercido lá no dia do vencimento. E ao mesmo tempo eu posso escolher aquela opção comprada do tipo americana. Isso só é possível nas opções do tipo call, já que nas opções do tipo put não existe as opções americanas. Mas nas opções, né, na THL do tipo call, eu posso vender, por exemplo, uma opção do tipo europeia, em que o vencimento em que o exercício só pode ser feito lá no dia do vencimento, e posso comprar uma opção americana. Porque num calor desse do mercado em que haja um movimento muito grande na ação, eu posso exercer o meu direito antecipado de exercício, já que isso daí é possível de acontecer nas opções americanas. E aí sim eu crio uma liquidez naquela opção. Então essa daí também é uma alternativa. Como eu já adiantei, evitar as travas horizontais de linha do tipo put, porque elas são mais difíceis de você realizar rolagem, caso saia muito daqueles parâmetros ali de mais ou menos 5%. Então é sempre mais interessante você priorizar a THL do tipo call, além de que as rolagens do tipo put, às vezes você vai ter que pagar para realizar a rolagem. E aí eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre rolagem, e ali eu mostro algumas formas de você fazer rolagem, inclusive lucrar, e alguns detalhes que você precisa também observar nos momentos aí de estar realizando as rolagens. Então é isso daí, eu espero que você tenha gostado. Se você já ouviu falar na trava horizontal de linha, eu recomendo que você preste atenção a esses detalhes que eu trouxe aqui para você não passar um sufoco e não levar um prejuízo que eu levei lá na época e que estava me estressando muito, atrapalhando até o meu sono. Eu resolvi bancar, fechar aquela operação, mas me deu um prejuízo aí enorme numa operação que teoricamente estava bem montada e bem coberta. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para ter mais operações, mais assuntos abordando aí o mercado de opções. E aproveitar aqui, antes de encerrar esse vídeo, falar para vocês que no dia 14 de fevereiro eu vou estar lançando um treinamento sobre como gerar renda com opções. Eu vou mostrar para vocês aí, mostrando outras técnicas, outras operações mais simples, principalmente para iniciantes e com risco mais controlado, mais fácil de se entender. Eu vou mostrar aqui operações, a fundamentação do mercado de opções e operações em que você pode ganhar, proteger a sua carteira, ganhar de forma alavancada, mas principalmente gerar renda todos os meses no mercado de opções. Vai ter aqui um QR Code para você fazer parte do grupo do WhatsApp, o grupo VIP, que vai estar aí por dentro de todas as novidades para esse lançamento que vai acontecer ao vivo aqui no YouTube. É isso daí, pessoal. Bora crescer e até a próxima.